O mundo contemporâneo. Conflitos, a parte 2. É a aula que agora nós iremos trabalhar. Vocês irão ver a continuidade. É claro que a gente não pegou todos os conflitos que existem dentro desse mundo contemporâneo. Porque a geopolítica mundial, essa geopolítica, ela pode se transformar em todo momento. Uma região, olha, quem esperava ali a Rússia entrar em guerra recentemente? Ninguém estava esperando. E, puf, tivemos uma guerra. Mas já tivemos uma guerra anterior, já tivemos conflitos lá de tensões. Os Estados Unidos dentro do Oriente Médio, constantes guerras dentro do Oriente Médio. A própria União, a própria Inglaterra, com seus países vizinhos, a questão da Irlanda do Norte, da Irlanda do Sul ali, da Irlanda, questões que ainda não se definiram, questões que envolvem cunho religioso, cunho político, cunho históricos ali naquela região. A Espanha até hoje tem regiões conflituosas que tentam fazer uma separação, tentam criar mecanismos de separação. O mundo inteiro, em cada região. Por exemplo, aqui nós temos uma filosofia do sul do país, aqui no Brasil, que acredita que o Rio Grande do Sul poderia ser livre do país, do Brasil, como já foi lá no período das guerras dos farrapos. Então são regiões conflituosas existentes no mundo. Como é que estão essa questão das religiões? Como é que está a questão da fronteira? Como é que está a questão da geopolítica? Cristãos, islâmicos, judeus em disputas. Judeus e islâmicos em disputas. Acompanhe nessa aula de agora. Aula de número 48. O mundo contemporâneo e os conflitos. Grupos paramilitares na Colômbia. A guerra dos Balcãs. A disputa pelo Cáucaso. Tudo isso dentro desse conflito existente agora. As habilidades para a aula de hoje. E, mais uma vez, este mundo contemporâneo em conflito. A gente começa com um conflito aqui próximo a nós, a Colômbia. Conflito esse que hoje já está amenizado com a entrega das armas, mas que foi um conflito que nós vamos observar muito forte dentro de um país da Colômbia. Imagina, a Colômbia chegou um momento que ela estava envolvida entre os grupos paramilitares, entre esses grupos paramilitares, vamos colocar aqui uma canetazinha, e o narcotráfico. Era o narcotráfico de um canto, eram os grupos paramilitares de outro, não dando sossego ao governo colombiano. Foi assim uma tensão muito grande na Colômbia. Até hoje a Colômbia ela é muito forte dentro do narcotráfico. Mas vamos falar sobre a FARC, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, FARC. Quando vocês ouviram falar de FARC, estava relacionado à Força Armada Revolucionária Colombiana. Por que as FARC existiu? O que eles queriam? Qual o objetivo dele? Foi um exército popular fundado em 1966 que lutava contra o governo colombiano. Pessoal, a FARC ela tinha essa mesma filosofia que hoje nós tentamos implantar no Brasil, que a população toda tem que se armar, tem que se armar, tem que se armar para se defender. E o que aconteceu na Colômbia? Uma ideologia levou a essas pessoas se armarem e formarem grupos paramilitares. Grupos de combate ao próprio governo. Essas FARC elas vão desenvolver uma guerrilha de selva muito forte, elas vão estar dentro da floresta amazônica colombiana, elas vão se refugiar dentro da floresta amazônica, desenvolvem um sistema de guerrilha muito forte e vão resistir dentro da luta por uma filosofia socialista para ser implantado dentro da Colômbia. Foi a luta armada socialista mais longa que nós vamos ter aí dentro da nossa história, se resolvendo recentemente. Mas o que estava acontecendo dentro da Colômbia? A Colômbia se tornou um país independente. Após a independência da Colômbia, nós estamos vendo uma troca de governos lá, de governo, a elite,
dentro de acordos, trocando o governo e a população vendo que muita coisa não mudava. Então as Farc, pegando a mesma filosofia que foi em Cuba, ela tenta se organizar em uma força armada para tomar o poder. Então a força se organiza dentro da força armada para tomar o poder. E eles vão para a luta, eles vão para a guerra, eles cometiam sequestro de pessoas para negociar por outros prisioneiros de guerra e tudo. Eles sequestravam as pessoas e eles levavam essa pessoa para dentro do campo e lá eles começavam a dar aula. E muitas dessas pessoas aderiam ao movimento após conhecer o movimento. As pessoas que eram sequestradas, sabiam disso? E conheciam ali o movimento, conheciam as pessoas. Elas começavam a conviver com aquelas pessoas. Elas não tinham como sair dali. Imagina, entrar na selva sem proteção nenhuma é pedir para morrer. E aí nós temos essas Farc, que muitas vezes também vai se aliar ao narcotráfico para financiar a guerrilha contra o governo colombiano. Olha aí na tela para vocês essa foto aí. Essa foto do líder da Farc, aí dessas forças expedicionárias, aí a resistência. Essa imagem aqui que nós estamos vendo aqui é uma imagem que representa muito essas reivindicações. Percebam vocês que a Farc também, ela se torna uma força militar não oficial, por isso que nós chamamos de paramilitar. Eles vão começar a ter um comando, a ter uma estrutura militar para combater os militares do governo. Por isso que nós chamamos de forças paramilitares. Eles têm treinamentos militares, eles têm a organização e eles vão tentar resistir a esse momento, eles vão tentar resistir. Aqui, uma simbologia muito grande, esse lenço aqui, que vai falar sobre a resistência islâmica lá no Estado de Israel. Assim eles tentavam dizer que eles estavam resistindo também aqui na Colômbia. E a Colômbia ela vai se deparar com essas forças paramilitares. Vamos aí na tela para vocês entenderem melhor. Na tela. A Farc realizaram inúmeras operações militares, sequestros e provocou um deslocamento da população rural. Em 2016, assinaram um acordo de paz com o governo da Colômbia. Aqui essa foto que eu mostrei para vocês aqui é na assinatura do governo de paz, aonde eles entregaram a arma, dizendo, olha, estamos entrando dentro de uma paz, dentro das nossas reivindicações. A Farc foram fundada por Pedro Antônio Marín, mais conhecido como Manuel Marulanda, em 1928 a 2008. Eles vão resistir. Olha o período, gente. 1928 a 2008. É um período muito longo. Um período longuíssimo aí. 80 anos de resistência. 80 anos. Não é fácil, não. E Giacomo Arena. Aí, ó. Os caras nasceram aqui, ó. 1924 a 1900. 48 campesinos da região da Colômbia de Marquetalia. A Farc ela vai resistir por muitos anos. Ela tinha uma orientação marxista. Aí, quando começa aquela guerrilha em Cuba, eles trazem essa guerrilha também para a Colômbia. E eles tentam implantar na Colômbia também uma revolução socialista, porque ela tinha orientação marxista. Os guerrilheiros acreditavam na luta armada para tomar o poder e construir uma sociedade de caráter socialista. A Farc ela tem isso, ela tem essa característica socialista. Cuba não tinha feito essa revolução?
Cuba havia feito essa revolução. A China não tinha feito essa revolução, que também foi a revolução armada. A Coreia, na Coreia, no Vietnã nós tivemos isso daqui. A própria Revolução Russa. Então eles vêm dentro dessa filosofia marxista. A filosofia marxista ela fala sobre luta armada para implantar uma ditadura do proletariado, onde o proletariado toma o poder contra o capital, contra o capitalismo. E eles tentam implantar isso dentro da Colômbia. Vão ter uma resistência muito grande. Esses líderes aí, eles vão ficar até 2000 aí, nós vamos ter aí até 2016, quando vai ser assinado esse acordo de paz, eles vão ficar resistindo, resistindo, resistindo. Esses líderes da Farc, eles vão resistir todo esse tempo, porque eles não vão aceitar esse governo. Vamos dar continuidade para a gente entender por que esse conflito armado surge na Colômbia. Na tela. A justificativa foi a reação à política entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Eles acreditavam que esse partido era um de elite, que se revezava do governo desde a independência da Colômbia. Quando a Colômbia se torna independente, a Colômbia se tornou independente e a Colômbia ela ficou sob influência do Partido Liberal, logo no processo de independência. Por quê? Porque não se via na Colômbia entregar a Colômbia para a população, assim, para uma revolução popular. Mas nós temos ali os grandes proprietários da Colômbia tomando o poder da Colômbia. E ao longo da história ficou esse revezamento. De uma hora o Partido Liberal, outra hora o Partido Conservador. E assim não tinha um partido popular na Colômbia, não se tinha uma entrada do Partido Popular. Aí é onde eles vão fazer uma revolução. Eles vão tentar fazer uma revolução para tentar implantar um partido popular na Colômbia. Esses partidos, cujos membros eram os proprietários de terras e dos negócios, pouco ou nada fizeram para mudar a situação da pobreza na qual vivia a população da Colômbia. Os Estados Unidos vai ter uma influência muito grande aí. Ao eclodir a guerrilha na selva, ambos os partidos solicitaram ajuda para os Estados Unidos para sufocar esta rebelião comunista e a criação do Estado independente dentro do território colombiano. Ronald Reagan, presidente norte-americano, queria fazer o combate a alguma coisa, era dizer que havia ameaça comunista. O Ronald Reagan, ele é a maior simbologia da Guerra Fria. Então, essa ameaça comunista, ela vai estar muito presente ali dentro desse medo de que a Colômbia se tornasse socialista como foi Cuba se tornou socialista da Revolução. Vem ajuda norte-americana, para combater as Farc. Os norte-americanos vão, direta e indiretamente, estar envolvidos dentro do combate às Farc. E as Farc vão perceber, os membros da Farc vão perceber que se torna uma luta do socialismo contra o imperialismo norte-americano. Tanto é que a Colômbia, quando quis combater o narcotráfico, quase nada foi feito para ajudar a Colômbia a combater o narcotráfico. Mas quando eles disseram que o narcotráfico poderia estar ligado à Revolução Socialista, rapaz, os Estados Unidos, numa hora para outra, fez operação, mandou dinheiro, apoiou o governo colombiano para combater o narcotráfico, inclusive são o exército colombiano com o exército norte-americano ali, forças armadas norte-americanas, que vão matar Pablo Escobar, acabando o cartel de Medellín. E depois vão destruir o cartel de Cali, mas que resiste por muito mais tempo. Assim mesmo eles queriam, eles estão combatendo ali, o Ronald Reagan, ele estava para combater o quê? Ele estava para combater o socialismo. E os colombianos começaram a dizer que o narcotráfico estava junto com o socialismo para tentar achar apoio também para o combate ao narcotráfico. Mas as Farc elas estavam dentro da floresta, resistindo dentro da floresta.
expulsou a população rural, grande parte da população rural que não quis entrar na Farc, porque muitos deles entraram. A população rural ela foi para a guerrilha armada, outras foram para a cidade. E eles passaram a controlar a produção do campo também. Na tela para vocês. Após a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o governo norte-americano participou de diversas ações anticomunistas na América Latina, inclusive no Brasil, com o financiamento da ditadura militar. Eles vão participar. E eles vão estar participando também na Colômbia, em combate à Farc. Então, conflito também existiu aqui na América Latina. Nós vamos existir das revoluções que são feitas e o conflito, inclusive, dentro da Colômbia com essas forças, que vai ser o conflito mais emblemático, vão ser a implantação dessas forças armadas colombianas aqui dentro da Colômbia, dentro da Colômbia, fronteira com o Brasil. Inclusive, nós tivemos um caso que envolveu o Exército Brasileiro, quando o quartel do Exército Brasileiro foi invadido pelas Farc e as armas foram tomadas. O Brasil depois vai revidar e vai recuperar suas armas. Mas foi um conflito que quase virou a guerra ali, quase o Brasil entra também em conflito contra as Farc diretamente. Agora vamos sair daqui e vamos lá para os Balcãs, ou Balcãs, como queira. Vamos ver como é que se deu esse conflito lá, historicamente, um conflito geopolítico naquela região. Olha aí, ó, a Península dos Balcãs. Aí nós estamos diante da Península dos Balcãs. Esse conflito envolvendo essa região aqui, ó. Em conflito envolvendo essa região. A Rússia novamente no meio. Grécia, vários países aqui, ó, se envolvendo. A Guerra dos Balcãs foi um conflito entre os anos de 1912 e 1913. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó? O que eu quero que vocês prestem atenção? Deixa eu ver lá. Deixa eu apagar aqui. 1912 a 1913. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Isso é antes da Primeira Guerra Mundial. Isso é antes da Primeira Guerra Mundial. Isso é um conflito precedente à Primeira Guerra Mundial. Aquela região ali, era a Rússia ainda, nós ainda não tínhamos passado pela Revolução Socialista na Rússia. É uma outra questão que eu quero que vocês prestem atenção. E há um conflito muito grande ali naquela região, de 1912 a 1913. De fato, foi a disputa entre Sérvia, Montenegro, Grécia, Romênia, Turquia, Bulgária pela posse do território remanescente do Império Otomano. Antes da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano ele era muito presente ali. E essa região remanescente do Império Otomano, ela precisava ser ocupada. Então, começa uma briga étnica e uma briga ideológica e política nessa região. Sérvia, Montenegro, Grécia, Romênia, Turquia e Bulgária, pelo controle dos Balcãs. De um lado, a Liga Balcânica, formada por Grécia, Sérvia, Bulgária e Montenegro. Liga Balcânica. Que eram os países que faziam parte da Liga Balcânica, professor? Grécia, Sérvia, Bulgária e Montenegro. O que eles reivindicavam? Melhor tratamento aos cristãos da Macedônia. Olha aqui a questão religiosa entrando no meio da guerra. Melhor tratamento aos cristãos da Macedônia turca. Parte da Macedônia fazia parte do Império Otomano, do Império Turco. Porém, seu objetivo, claro, era a conquista territorial. Então, ele dizia, queremos mais controle aí, a Liga Balcânica só quer que os cristãos da Macedônia turca sejam bem tratados, mas eles queriam um controle territorial ali.
a Liga Balcânica. Do outro lado estava a própria Turquia, a enfraquecida Turquia, que já estava em guerra com a Itália. A Turquia aí enfraquecida. Olha aí essa cena de execução no período da guerra. Pessoas sendo fuziladas sumariamente. Aí, em outubro de 1912, o exército da Liga captura toda a região do antigo Império Otomano. Região que era do antigo Império Otomano, eles vão capturar toda, com exceção de Constantinopla. Posteriormente foi assinado o Tratado de Londres, no qual o mapa dos Balcãs foi redesenhado. Olha aí como a questão histórica está envolvendo aí Constantinopla, que já foi sede do Império Romano do Oriente, que depois foi conquistado pelos turcos otomanos. Os turcos otomanos tomaram aquela região, vão fazer o Império ali otomano. E agora, novamente, nesse período, antes da Primeira Guerra Mundial, de 1912 a 1913, nós estamos enxergando essa região com mais conflitos. A Liga Balcânica tomando conta ali daquela região do antigo Império Otomano. E com isso, vai forçar que seja feito a assinatura de um tratado, o chamado Tratado de Londres. É feita essa assinatura desse Tratado de Londres aí para definir um novo mapa para a região dos Balcãs. Isso, gente, isso é um conflito que eu falo para vocês, é um conflito local, regional, é um conflito dentro de uma localidade que vai influenciar outras localidades. Porque a Guerra dos Balcãs vai influenciar muito o que será a Primeira Guerra Mundial. Na tela para vocês. Na tela. A própria Liga Balcânica lutou contra si mesmo. Os caras, depois que conquistaram, vão lutar contra si mesmo, porque a Bulgária fez ataques preventivos contra os sérvios. Bulgária vezes sérvios. E também contra os gregos, que desejavam as conquistas búlgaras. Porém, os búlgaros foram infelizes com essa posição e foram derrotados. A Romênia, até então neutra na situação, ocupou o território búlgaro de Dobrudja. E os otomanos aproveitaram a ocasião para conquistar Andrinópla. Então é um conflito ali que vai ter de perdas e conquista, perdas e conquistas. E a guerra findou-se por um instante, do Tratado de Bucareste, agosto de 1913, no qual a Grécia e Sérvia dividiram a Macedônia e a Romênia. Ganhou uma parte do território da Bulgária. Aqui, a Guerra dos Balcãs foi muito importante naquele contexto, pois foi um elemento-chave para o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. Olha, uma guerra que eu falei para vocês, uma guerra que está lá nos Balcãs. Aqui algumas fotos da Primeira Guerra Mundial, lá naquela região. E por que fala? Muito importante porque ela teve uma influência grandiosa também dentro desse elemento-chave para desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. Outro conflito. Aluno, vem cá comigo, rapidão. Nós já vimos conflitos no Oriente, já vimos conflitos aqui na América, estamos vendo conflitos ali na região dos Balcãs, ali próximo da Grécia, ali na Península dos Balcãs. Agora, eu queria que vocês observassem que nós vamos para o Cáucaso. Inclusive, na aula passada, nós já colocamos até uma questão na aula passada para preparar você melhor para essa questão, região do Cáucaso. Vamos lá? O que está acontecendo lá? E vamos ver onde é que fica esse Cáucaso. Onde é que fica esse Cáucaso?
Perceba o mapa aí, ó. Olha o mapa. O mapa aqui, ó, em cima nós temos a Federação Russa. Eu quero chamar vocês a atenção para essa região da Geórgia, que fica fronteira com o Azerbaijão, Armênia, para cá fica o Mar Negro, olha aí a saída para o Mar Negro, fica de fronteira com a Turquia e outros países, a Chechênia, Daguestão e outros países que vão fazer fronteira. Mas essa região é uma região de conflito do Cáucaso, região de muito conflito. Na região norte do Cáucaso, toda pertencente à Federação Russa, é notória a questão da Chechênia, que desenrola desde 1994, ano do início da Primeira Guerra Chechênia, passando pela fundação da não reconhecida República Chechênia da Inchquéria, existente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. República da Chechênia de Inchquéria. Ficou entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, depois ela vai desaparecer, essa república. Os separatistas chechenos, desejosos de fundar um Estado teocrático islâmico. Nessa República Russa, várias organizações clandestinas ainda continuam a lutar, através principalmente de atos terroristas, de impacto da opinião pública mundial. Mas o governo russo vem cada vez mais reprimindo toda e qualquer manifestação. Região da Chechênia. Chama atenção para vocês de olhar que aí já tem uma guerra religiosa, de cunho religioso. Qual é a religião que se pratica na Rússia? Você sabia que a Rússia é católica? Porém, católica ortodoxa grega, porque a Igreja Católica lá atrás já se separou em duas. Antes da Reforma Protestante, a Igreja Católica já tinha se separado em duas. De um lado ficou a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, e de outro lado tinha ficado a Igreja Católica Ortodoxa Grega, com sede lá em Constantinopla. E hoje a sede dela é na Rússia. O Papa Ortodoxo, ele fica na Rússia. E há uma briga religiosa aí, porque ali naquela região da Chechênia, nós temos uma forte influência islâmica, porque o Islã ele vai se espalhar. O Islã, nós tivemos aí o Império Islâmico, ele vai se espalhar, ele vai influenciar muito naquela região chechena. E os movimentos separatistas, eles tentavam fazer esse Estado teocrático. Estado teocrático é onde nós temos um líder religioso tomando conta do poder. Um Estado teocrático islâmico, eles tentavam fazer ali naquela região. Os russos eles vão resistir a esse Estado teocrático, aí começa os ataques terroristas. Mas o mundo não queria saber, porque como é islâmico, não interessava muito o mundo esse conflito entre a Rússia e a Rússia fazendo esse domínio. Por isso que a Rússia ela está em guerra hoje, para fazer o domínio dessa região. Voltando lá na tela para vocês. A República Russa da Ingushétia, vizinha da Chechênia, e também de populações predominantemente islâmicas, acabou atraída pelos conflitos em sua fronteira. Gente, a República Russa ela vai estar muito, ali a fronteira dela, nesse período, ela está muito em conflito. Os separatistas, eles querem fazer estados independentes. E vocês vão ver que a influência islâmica é muito forte naquela região. O fim da década de 90 e o fim dos anos 2000, vários distúrbios civis ocorrem naquela região, necessitando da intervenção russa também nessa área. Olha aí, ó. Aqui é a visita do Vladimir Putin
Aqui é a visita dele, do Vladimir Putin. Vamos voltar no mapa lá, para nós entendermos aqui. Para nós entendermos aqui, esse daqui fazia parte da Federação Russa. Aqui é o Mar Negro. Aqui, essa região da Geórgia. E eles tentavam fazer a dominação dessa região aqui, sob influência. Mas percebam vocês aqui como está perto do Irã, do Azerbaijão, da Armênia. Nós temos uma influência fortíssima aqui nessa região da Geórgia, uma influência fortíssima também do islamismo. O islamismo ele vai ser forte aqui nessa região. E aí, a Federação Russa, a Rússia, ela é católica ortodoxa. Católica, ortodoxa grega. E aí, cria uma região que vai ser a briga por fronteiras e a briga religiosa. Então, nós temos dois contextos aí. Uma briga por fronteira e outra por briga religiosa. É aí que nós vamos ter essa tentativa de se formar essa república Chechênia da Iuquéria. Nós ainda estamos na década de 90, em 1994. Essa região toda aqui que eu estou mostrando para vocês é o Cáucaso. É uma região central ali na Europa, chamada de Cáucaso. A Geórgia, a República Autônoma da Geórgia, o Azerbaijão, toda essa região aqui ela está em conflito. Aí nós temos a República que são independentes e a Federação Russa que ela domina outras regiões que não são independentes. Então a Rússia ela tem muito cuidado com os países que fazem fronteira com ela, para que esses países não se revoltem contra ela. Foi o que nós observamos aí na aula, eles tentando fazer esse Estado teocrático islâmico. Quando nós falamos sobre movimentos separatistas, alunos, nós estamos falando sobre movimentos separatistas em várias partes do mundo, que eles querem se separar. São movimentos que tentam separar uma determinada região e deixar essa região, transformar essa região independente. Tanto é que nessa região aqui, da Chechênia, eles querem implantar um Estado democrático, que seja independente da República Russa. Que a Rússia hoje é uma república. Rússia que fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí é onde eles vão formar essas organizações clandestinas, principalmente utilizando de atos terroristas. Atos desses que foram utilizados contra os Estados Unidos, atos desses que estão sendo utilizados na Europa, atos terroristas desses que estão sendo utilizados em Israel, porque é uma forma de resistência que eles têm desse ato terrorista. Até porque eles têm uma facilidade muito grande de convencer pessoas a se tornarem homens-bombas. Convence que aquela pessoa, ao se tornar homem-bomba, ela estará contribuindo com Alá. E as pessoas elas dão a vida por essas lutas. Aí a República Russa tentando resistir. República Russa que fica vizinha da Chechênia, tenta resistir. Só que a população lá predominantemente é islâmica. Então eles não se consideram russos, eles não têm essa característica russa. A Rússia ela tenta todo o tempo fazer o controle daquela região, mas eles não têm essa característica russa. Tanto é que no fim da década de 90 e nos anos 2000, vários distúrbios civis vão ocorrer naquela região. E aqui nós estamos vendo aqui Vladimir Putin, líder russo. Lembrando que o Vladimir Putin é um ex-agente da KGB. Então ele não é fácil não. Putin é muito inteligente, gente. Às vezes meio doido, mas ele é muito inteligente. E aí nós nos deparamos desses conflitos
esses conflitos na Chechênia, esse conflito na Caxemira, esse conflito no Cáucaso, na região do Cáucaso, esse conflito na América que teve com as Farc. As Farc ela é interessante porque vai ser a última resistência socialista de implantação de um socialismo revolucionário. Não consegue. Tanto é que eles assinam um armistício, assinam a paz. Não consegue avançar dentro disso aí. Mas nós temos a presença norte-americana porque os norte-americanos eles vão financiar muito todo o combate ao socialismo na América do Sul, eles vão financiar. Aqui, o que os militares utilizaram para tirar João Goulart? Disseram que João Goulart estava querendo implantar um socialismo. Os militares vão lá, norte-americanos, dão todo o apoio político e até militar, uma retaguarda militar, caso houvesse uma guerra civil, para que fosse combatido o governo de João Goulart. Na Farc não foi diferente. Eles têm uma filosofia do embargo econômico. É uma maneira, quando se faz o embargo econômico, que fizeram com Cuba e recentemente fizeram com a Venezuela. Nenhum país compra ou vende para aquele país. Tem um embargo econômico para criar uma crise interna muito grande, que é o caso na Venezuela. Hoje nós estamos vendo uma crise interna muito grande, e esse país quebrar e eles poderem colocar um líder que seja aliado à política norte-americana. Eles têm essa filosofia. E o mundo, aqui é porque a gente vê mais os Estados Unidos dentro desse conflito, mas no mundo estão acontecendo outros conflitos. Lá na Inglaterra acontecem outros conflitos. Numa das questões que vocês vão fazer nessa aula, quando vocês fizerem a atividade, eu quero que vocês percebam bastante. Olhem esse mapa que está aí com vocês. Vocês estão no computador, foi passado para vocês? Olhem, ampliem. Olhem esse mapa e lá no mapa tem os números de onde estão acontecendo esses conflitos. E vocês vão perceber que quando nós observamos nesses mapas, nós vamos observar que o conflito ele está... Olhem na tela para vocês rapidinho. Que o conflito ele está espalhado pelo mundo. Ele tem conflito na República Tcheca, em 1993. Último país a serem criados, movimentos separatistas. Então, aqui vai ser criada a República Tcheca em 93, a Eslováquia em 93, a Bósnia-Herzegovina em 92, a Sérvia vai ser criada em 2006. Aqui, movimento separatista, nós vamos ter aqui, aqui na América, nós vamos ter, nessa região da Inglaterra, nós vamos ter movimento separatista. Nós vamos ter movimento separatista na África, na Ásia. Tudo isso daqui, ó, que tem números, são movimentos separatistas tentando aqui, ó, tentando criar repúblicas independentes. Timor-Leste aqui, ó, vai ser em 2002 criado. Então, esse movimento separatista, eles tentam levar a separação de alguma área e criar países independentes. No Brasil existe, mas é fraco esse movimento separatista. E, meus queridos alunos, a aula de hoje, ela encerra por aqui. Vocês entenderam, dentro dessas duas últimas aulas, esses conflitos? É uma aula ligada à interdisciplinaridade dentro da geopolítica, porque a gente trabalha geografia e história aqui ao mesmo tempo, para vocês entenderem como é que o mundo está se formando. O mundo não está estático, como a gente acha. O mundo ele está em ebulição. Qualquer hora nós podemos estar diante de uma guerra. Mas daqui a pouco vocês terão a revisão dessa aula e a atividade. Até lá!